E se a ferramenta mais poderosa para gerir um negócio já estivesse aí mesmo, no computador? Hoje vamos ver exatamente isso. Como é que a Microsoft Excel, que muitos de nós usamos para fazer umas listas, se pode transformar no verdadeiro centro de comando para tomar decisões inteligentes. Vamos lá mergulhar nesta viagem de transformar dados brutos em decisões que realmente mudam o jogo. Ok, então o nosso percurso vai ser muito simples e direto. Primeiro, vamos perceber porque é que o Excel é uma ferramenta de gestão. Depois, temos 3 módulos práticos. Vamos organizar os dados, depois analisá-los e, por fim, criar visuais. No final, juntamos tudo para ver o que conseguimos construir. Parece bem? Vamos a isso. Muito bem, vamos começar pelo princípio. Nesta primeira parte, a ideia é mudar a nossa perspectiva sobre o Excel. Deixar de o ver como uma simples folha de cálculo e passar a vê-lo como o ponto de partida para transformar números soltos em verdadeira inteligência de negócio. É aqui que a magia começa a acontecer. E qual é o grande objetivo de tudo isto? É simples, mas é super poderoso. É dar a quem gera negócios as ferramentas para dominar o que se está a passar. Não se trata só de saber mexer no Excel, mas sim de usá-lo com um propósito muito claro: organizar, analisar e, o mais importante, tomar decisões com base em factos. Chega de achismos. Agora, pensem um bocadinho nisto. Parece uma pergunta simples, não é? Mas é a questão central para qualquer negócio. Ter dados é fácil. Qualquer venda, qualquer despesa, tudo gera dados. Mas ter informação? Isso é outra história. Isso significa que os dados foram arrumados, que fazem sentido, que nos dizem alguma coisa. A verdade é que muitas empresas hoje em dia estão a afogar-se em dados, mas desesperadas por informação a sério. E para passar de dados a informação, o primeiro passo, não há como fugir dele. Entramos no nosso primeiro módulo prático, a organização. E o subtítulo diz tudo: Criando ordem a partir do caos. É aqui que vamos construir as fundações. Sem isto, nada do que vem a seguir funciona. Então, o que é isto de estruturar dados? Sou técnico, mas a ideia é muito simples. É criar um sistema. É pôr ordem na casa. Organizar os dados de vendas, de estoque, das despesas de uma forma lógica para qualquer pessoa os encontre, os perceba e, fundamental, confie neles. Sem confiança nos dados, as decisões vão ser sempre frágeis. E como é que se faz isso na prática? Basicamente, são 3 passos. Primeiro, pensamos na estrutura, para que tudo seja consistente. Depois, organizamos as folhas de cálculo para não andarmos perdidos. E, por fim, um truque de mestre: formatar os dados como tabelas profissionais no Excel. Não é só para ficar bonito, isto desbloqueia funcionalidades incríveis. E qual é o resultado no final deste módulo? É passar de uma confusão de números para um sistema organizado, fiável. É como passar de uma secretária cheia de papéis soltos para um arquivo impecável. Esta é a nossa base sólida para tudo o que vem a seguir. Ok? Casa arrumada, dados no sítio. E agora? Agora vamos para o módulo 2, análise. Agora que temos uma base de confiança, podemos começar a fazer as perguntas certas. Podemos, finalmente, fazer os números falarem. E este quadro é um exemplo perfeito disto. As funções do Excel não são só comandos técnicos, são respostas a perguntas de negócio. Em vez de pensar preciso de usar a função SOMAS, a questão passa a ser quanto é que vendemos do nosso produto principal. Ou em vez de pensar no conte C, a pergunta é quantos dos nossos clientes são realmente de alto valor. Percebem a mudança? A tecnologia serve a estratégia. E onde é que isto se aplica? Bem, nas áreas vitais de qualquer negócio. Com isto conseguimos calcular a rentabilidade real de um produto. Conseguimos olhar para o estoque e ver o que está parado a ocupar espaço e dinheiro. E, claro, conseguimos controlar as despesas ao milímetro. No fundo, é ter o pulso da empresa na mão. O grande ganho deste módulo é uma nova capacidade. Não é só calcular, é interpretar. Sabem, há uma diferença gigante entre dizer vendemos 100 unidades e dizer vendemos 100 unidades, o que é um aumento de 20%, provavelmente por causa daquela campanha, e que nos deu um lucro X. É contar a história por trás do número. E chegamos ao nosso último módulo prático, a visualização. Porque, sejamos honestos, uma análise brilhante que ninguém entende não serve para nada. Agora que já organizamos e analisamos, vamos aprender a contar a história que os dados nos revelaram de uma forma que toda a gente perceba. Este slide mostra na perfeição a transformação. À esquerda temos o antes, uma muralha de números, linhas e linhas de dados. É impossível tirar conclusões daqui. À direita, o depois, informação visual, clara, direta. Relatórios que foram feitos para uma coisa: ajudar a decidir. E quais são as ferramentas para esta transformação? O Excel tem um verdadeiro arsenal. As tabelas dinâmicas, que são quase mágicas para resumir dados. Gráficos profissionais para ver tendências num piscar de olhos. E, claro, os dashboards, que juntam tudo num único ecrã, como um painel de controle do negócio.
No final das contas, o que se ganha aqui é velocidade e clareza. O objetivo é que um gestor olhe para um gráfico ou para um dashboard e em, 30 segundos perceba o que se está a passar, onde estão os problemas, onde estão as oportunidades e possa tomar uma decisão. E pronto, chegamos ao fim da nossa viagem. Se juntarmos as peças dos 3 módulos, organizar, analisar e visualizar, o que é que temos? Temos o poder da gestão orientada por dados. E isto, meus amigos, é uma mudança fundamental na forma como se gera um negócio. Então, resumindo, quem passa por este processo ganha competências essenciais. A primeira, aprende a organizar os dados da empresa, acabar com a confusão, criar uma única fonte de verdade. Depois, ganha a capacidade de analisar o que realmente importa. Saber, com base em factos, o que está a correr bem e o que precisa de ser corrigido. Em terceiro, aprenda a comunicar essa análise, a transformar números complexos em algo visual, simples e imediato. E tudo isto leva-nos aqui. À capacidade de usar os dados para tomar melhores decisões. Todas as outras competências servem a este grande objetivo. Este é o verdadeiro prémio de todo este esforço. Para terminar, fica esta reflexão. Os dados não são só números parados numa folha de cálculo. Eles têm histórias para contar, têm avisos, têm oportunidades lá escondidas. E neste preciso momento, os dados do seu negócio estão a pedir que uma decisão seja tomada. A questão é, estamos a ouvir?